tanto para ter autocontrole como para se aproveitar do indesejável, como vocês vão ver. A primeira estratégia, então, é exatamente isso, é se aproveitar do indesejável. Por exemplo, tem algo chamado atraso de gratificação. O que seria atraso da gratificação? Vamos supor que você tem algo indesejado que você faz. É um comportamento que você está tentando reduzir ou parar. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Comer besteira, no caso ver pornografia, deixa eu ver mais o que dá para colocar. Comprar alguma coisa, né? Se você tem esse vício em compras, fumar, né? Fumar é um ótimo exemplo do que você gostaria de parar de fazer, né? Inclusive tem episódios próprios sobre cigarro no canal. Enfim, você tem algum comportamento que para você é indesejável e você não quer mais ele. Vamos considerar assim. Vamos usar o exemplo do cigarro ou da pornografia, que fica mais um exemplo assim que você pode querer tirar da sua vida. Vamos considerar nesse quesito. Então, o que seria um atraso da gratificação? Eu quero fumar, eu quero muito fumar, sei lá, sou dependente aí do cigarro, eu nunca fumei na vida, mas vamos ao exemplo. Então, em vez de eu fumar agora, eu tenho uma tarefa importante para fazer. Tem uma tarefa aí que levaria algum tempo e eu preciso fazer ela. Então, o que eu faço? Eu primeiro faço essa tarefa e depois eu fumo. Aí eu tenho um atraso da gratificação, eu até fumei. Só que eu me aproveitei do ato de fumar para fazer algo importante. Se a pessoa não tem controle aí em relação à pornografia, serve o mesmo exemplo. Então, ela quer parar com isso. E ela tem umas coisas importantes para fazer. Então, ela primeiro faz e depois, já que ela vai aceitar que nesse momento ela ainda não vai conseguir parar, ela aceita e cede aí aos impulsos nesse momento. Então, uma das ideias de treinar o autocontrole é atrasar a gratificação e também atrasar, né, o próprio comportamento indesejado, né, de você ter uma redução nesse sentido. Segundo tópico, fortalecer a força de vontade. A força de vontade é a capacidade de resistir à tentação e manter o controle emocional em situações desafiadoras. Para fortalecer, é importante desenvolver hábitos positivos e rotina que ajudem a manter o controle. Além disso, pode ser útil um plano de ação para quando as tentações surgirem, que eu chamo de repertório. Aqui eu peguei uma definição, né, da ideia, mas eu chamo de repertório. Por exemplo, você pode... vamos pegar o exemplo de se cortar. Se cortar é um comportamento totalmente indesejável e geralmente as pessoas que têm esse hábito, eu imagino, eu pressuponho que as pessoas não queiram fazer isso com elas mesmas, que elas queiram encerrar o hábito. Então vamos pegar o exemplo de se cortar. Como seria isso no exemplo da força de vontade? Primeiro, ela entende, né, que está se cortando. Ela entende, não, agora eu estou me cortando, eu tenho que parar com isso. Ela, em vez de se cortar, começa a esfregar gelo, mas ainda reduz a frequência, mas ela ainda continua se cortando com uma frequência menor. E assim, trabalhar a força de vontade aqui é ter maneiras de lidar com isso. Ali, claro, foi dito que no final é preciso ter hábitos positivos, né? Melhorar a rotina. Mas ela precisa ter hábitos, ter repertório para lidar com essa vontade de se cortar. Então, além de esfregar gelo, fazer uma respiração, fazer uma corrida, fazer algo saudável ou, no mínimo, que só perca tempo. Se é possível perder tempo no momento, se não está interferindo de forma negativa. Como, por exemplo, se você for jogar de madrugada, você está interferindo na questão do tempo. Então você está deixando de fazer alguma coisa para jogar, está deixando de dormir, está interferindo na qualidade de vida. Se você tem muitas tarefas, não, eu estou com vontade de me cortar, então eu vou assistir filme a tarde inteira. Tá, assistir filme a tarde inteira é bom se você pode escolher, mas se
você não pode escolher, tipo assim, eu tenho muita coisa para fazer, você tem que aprender a fazer as coisas que você deve e mesmo assim conseguir suprir a demanda de se cortar. Essa forma de fortalecer a força de vontade, ela vai te trazer resultados. Então, você começa diminuindo a quantia de vezes que você faz, você começa a fortalecer, você começa a criar algo alternativo, naturalmente menos pior. Você não vai trocar se cortar por fumar crack, né? Assim, tem que ter um mínimo de noção. Mas assim, você troca algo bom, algo ruim, por algo menos ruim, alternativo. Você vai trocar naturalmente o fumar crack por fumar cigarro. Esse é possível, apesar de que fumar cigarro é algo indesejável, mas se for aí uma questão de redução de danos, ainda é aceitável. Me corrijam se eu estiver soltando muito balão aqui nesse sentido, mas é que dependência química realmente não é minha área, não entendo muito, tive poucos casos nessa questão. Então assim, é muito importante fortalecer a força de vontade. O próximo tópico que eu tenho aqui, que também está relacionado com melhorar a rotina, com ter um repertório, o repertório que eu digo é ter uma forma de enfrentar essa vontade inadequada, digamos assim, essa vontade de fazer algo inadequado, monitorar e gerenciar emoções. A capacidade de gerenciar emoções é fundamental para o autocontrole. Aprender a identificar e regular emoções pode ajudar a evitar comportamentos impulsivos e inadequados. Praticar atenção plena e outras técnicas de meditação pode ajudar a capacidade de gerenciar emoções. E também ter uma meta por vez, né? Vamos combinar assim. Primeiro, vamos supor que você tem o comportamento da compulsão de compras e compulsão alimentar. E na tua situação, você precisa primeiro resolver a compulsão de compras. Então você aceita reduzir a quantidade que você come, mas o teu foco vai ser em reduzir a ansiedade, regular a ansiedade, primeiramente para a compulsão de compras. Aí quem sabe você, tem mais dinheiro, aí você investe em outros comportamentos que vão te ajudar a reduzir a compulsão alimentar. É um exemplo aqui, ter uma meta por vez. Depois que você regular essa meta, você começa a fazer as outras coisas. E aqui, praticar, aqui está escrito, praticar atenção plena e outras técnicas de meditação pode ajudar na capacidade de lidar com as emoções. Então é extremamente importante você ter uma rotina, praticar algo saudável para melhorar a vida. Não adianta você simplesmente esperar, quando eu ficar bem eu paro de fazer tal coisa, quando ficar bem eu começo a fazer outras coisas. Na verdade, você tem que forçar para cada vez ser mais fácil fazer tal coisa. E assim você realmente vai ficar bem. Porque esperar até pode funcionar, mas não é uma boa estratégia. É a mesma coisa que ganhar na loteria. Você eventualmente pode ganhar na loteria, mas se você depender da vida, investir tudo em ganhar na loteria, a tua única chance de ser feliz é ganhando na loteria, aí eu sinto muito em te dizer, mas você precisa melhorar seus conceitos. Tá? Você precisa conseguir viver além de ganhar na loteria, porque ganhar na loteria existe uma chance mínima, pelo menos de tirar prêmios significativos. Prêmios pequenos não entram nessa história, só para vocês entenderem. Então, a questão é você trabalhar esses pontos. Você trabalhar um ponto que você não tem que ganhar na loteria, que você possa ir evoluindo gradativamente até parar com um determinado vício ou comportamento inadequado e, quem sabe, colocar comportamentos saudáveis, como a meditação. A meditação é uma ótima forma de enfrentamento, de perceber a vontade vindo e de conseguir suprir essa vontade de alguma outra maneira. Próximo ponto, construir resiliência. A resiliência é a capacidade de lidar com o estresse e a adversidade. Desenvolver resiliência pode ajudar a manter o autocontrole em situações difíceis. Algumas estratégias incluem manter uma perspectiva positiva, buscar apoio social,
e encontrar um significado em eventos desafiadores. Então, vamos traduzir o que está escrito aqui. Manter uma perspectiva positiva é se manter positivo em relação ao objetivo. Você saber que é capaz de conseguir tal objetivo. Você estar confiante disso. Como eu vou falar aí em outro vídeo que já tem um roteiro sobre autoconhecimento, tem também a questão da autoconfiança. Autoconhecimento é conhecer-se a si mesmo. Autoconfiança é confiar em si mesmo. Então, os dois têm que estar em equilíbrio. E aqui é uma questão de autoconfiança. É você manter uma perspectiva positiva sobre a sua capacidade. É um ponto bem relevante. Buscar apoio social. Esse ponto, por exemplo, na questão das drogas, ir para uma igreja, que é algo comum, que acontece bastante, é uma estratégia extremamente válida, porque a igreja traz um apoio social muito grande para esse tipo de situação. Então, assim, apoio social é extremamente importante. Encontrar significado em eventos desafiadores. E esse significado é basicamente a motivação, tá? Porque a gente não se move a longo prazo sem ter uma motivação. Ela pode não ter sentido para as outras pessoas, ela pode ser meio oculta, mas a gente não se move sem motivação. Nada dura por um certo período, por um período suficiente, se não houver motivação. E a motivação nada mais é que um real significado para tal coisa. Por exemplo, eu quero emagrecer para tal coisa. Eu quero emagrecer para me sentir melhor, para melhorar a minha saúde, para ter mais disposição e para poder ir para a praia e me sentir bem com a roupa de banho, por exemplo. Tem N motivos aqui na motivação, mas você precisa ter uma essência real. Caso contrário, nenhuma estratégia irá funcionar. Então você precisa ter uma motivação. Quem diz que motivação não funciona e é preciso de foco, não entende do cérebro humano. Motivação é extremamente essencial. Nada dura por um período de médio a longo prazo sem motivação.